Olá, seja muito bem-vindo ao Diante da Palavra. Esse é o momento de nos colocarmos diante do texto bíblico. Eu sou Marlon Borba, sou pastor e o texto de hoje é Mateus capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Perceba, não tem como, num tempo como estamos vivendo, eu ficar somente num texto bíblico. Eu quero aproveitar esse momento de Natal, falar um pouquinho mais sobre ele. É interessante que nessa época do ano as casas mudam, a cidade muda, as músicas mudam, mas não são todas as pessoas que mudam. Você tem reações diferentes nessa época do ano. Eu quero iniciar então esse entendimento te fazendo uma pergunta. A pergunta que vai guiar essa mensagem, ela é muito simples, porém profunda. Quem é Jesus? O texto que nós lemos fala claramente que Jesus Cristo foi concebido, por uma obra miraculosa ali no ventre de Maria, e você percebe que há um cuidado de Deus em tudo isso. Você, ao ler Mateus capítulo 1, 18 e os demais versículos, você percebe o cuidado de Deus comunicando então com José, alinhando todas as coisas. Em Lucas capítulo 1, verso 35, o evangelista vai dizer que o anjo chegou a Maria e disse assim: O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Percebam, meus irmãos, o primeiro Natal ele foi celebrado no céu e foi celebrado na terra. É interessante que anjos e homens se alegraram, e foi na pequena cidade de Belém, na casa do pão, que nasceu o pão da vida. O nascimento de Jesus não foi um evento sem planejamento. Se você pegar a sua Bíblia, a Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 3, verso 15, logo após a queda do homem, você já vê Deus fazendo então uma promessa. Em Gênesis 3,15, Deus diz à serpente que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a sua cabeça, ainda que fosse ferido neste processo. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho. Ainda nas primeiras páginas da Bíblia, Deus está dizendo: o mal não ficará sem resposta e a queda não será a palavra final. Se você pegar a sua Bíblia também e lembrar um pouquinho, você vai ver que Deus chama Abraão. E Deus diz a Abraão que da descendência de Abraão todas as famílias seriam benditas na terra. Ou seja, o libertador viria da linhagem de Abraão. Não somente isso, Deus afunila ainda mais essa promessa e chega para a tribo de Judá e diz assim: o cetro não se apartará. Deus estava dizendo que viria também dessa tribo de Judá. Deus escolhe Davi e promete que um dos seus descendentes se assentaria no trono para sempre. Surge então a expectativa do Messias, o filho de Davi, o rei prometido, da linhagem de Abraão, da tribo de Judá. E aí você vê que os profetas eles entram em cena. Isaías vai dizer que ele seria chamado de Deus forte, de Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, mas também afirma que ele seria homem de dores, transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, o Messias viria para reinar, mas o caminho do seu reino passaria pelo sofrimento. Quando nós chegamos então aos evangelhos, como Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2, nós não estamos diante de um improviso de Deus. Nós estamos diante de um cumprimento exato de uma promessa que atravessou séculos. O Natal é Deus sendo fiel à sua palavra. Então, o Deus eterno ele entra na história que ele mesmo criou. O Criador nasce como uma criatura, o infinito se torna finito e o Todo-Poderoso nasce como um bebê frágil. Jesus não nasce num palácio, ele não nasce no centro do poder, não nasce numa família influente, ele nasce em Belém. Uma cidade pequena, sem prestígio, e é colocado numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Filipenses capítulo 2 nos diz que Jesus, sendo Deus, não se agarrou à sua glória, mas esvaziou e assumiu a forma de servo e se humilhou. O Natal revela um Deus que desce, um Deus que cede, um Deus que entra na nossa realidade, um Deus que se importa conosco. Eu quero que você medite um pouco sobre isso
E diante desse período, diante do Natal, que nós cristãos celebramos então que Jesus Cristo veio, o Verbo se fez carne, as profecias se cumpriram, nasceu o sol da justiça, Deus se fez homem, o Eterno entrou no tempo. Nós celebramos isso, celebramos porque este é o grande mistério do Natal, porque Jesus Cristo está vivo, Ele está vivo e no trono está vivo e vai voltar, está vivo e está dentro de nós. Mas o Natal, ele expõe algumas reações, e eu quero caminhar com essa ministração justamente para isso. Pelo menos eu identifico em Mateus capítulo 2 3 reações que eu me deparo com o Natal. A primeira delas é que quando os magos, aqueles sábios experientes que vieram do Oriente, provavelmente ali da Pérsia, eles buscando então conhecimento da onde que estaria, ou onde estaria, né, aquele que nasceu, você percebe que quando eles perguntam dizendo onde está o recém-nascido rei dos judeus, 3 reações aparecem. Primeira reação é de hostilidade, e a gente vê isso com Herodes. Herodes ele não fica curioso, ele fica alarmado. Herodes, nomeado pelo Senado romano como rei no ano 37 a.C., ele era chamado rei dos judeus. Ele era político, empreendedor, um grande construtor. Agora presta atenção, ele tinha uma obsessão pelo poder. O histórico de Herodes é terrível, um histórico de mortes, um histórico de muita perseguição. Você percebe o histórico dele de infelizmente, mandar matar até pessoas da sua família, inclusive até a sua própria esposa. Então, você entende que quando os magos perguntam onde está o rei dos judeus, ele não suporta a ideia de ameaça ao governo. E sabe então o que ele faz? O método de Herodes é dizer assim, mas onde que está? Né? Quando que foi com precisão o tempo que aquela estrela apareceu? Ou aonde que ele nasceu? Herodes faz essa pergunta e ele diz assim, para que eu também possa ir adorá-lo. Você percebe que ele não quer adorar coisa nenhuma, você percebe que justamente ele está se aproveitando disso. Por quê? Porque ele quer matar. Herodes, então, ele age com hostilidade. Ele manda matar todos os meninos de Belém e arredores. Você percebe que até hoje, nos nossos dias, num cenário como esse, numa oportunidade tão maravilhosa de nós celebrarmos aquele que vive, que viveu, né, que se fez carne, aquele que morreu, pagou o preço pelos nossos pecados. Existem um grupo de pessoas que agem com hostilidade. E até hoje, Jesus Cristo é tratado com muita hostilidade em algumas pessoas. A segunda reação, meus irmãos, é a reação da indiferença. O mais triste disso é que a indiferença não é feita por um grupo de pessoas que são ignorantes, por quem não sabia. Mas, na verdade, a indiferença é justamente a segunda reação que eu percebo, que quem é indiferente ao nascimento de Jesus são os próprios religiosos. É interessante que não se trata de uma ignorância, porque esses homens, eles sabiam exatamente, eles conheciam as Escrituras, eles sabiam as profecias, eles sabiam exatamente que, assim como Miqueias havia falado que o Salvador nasceria em Belém, você percebe tudo isso. Porém, quando nós nos deparamos com a história bíblica, nós vemos que estes religiosos que tinham sua mente, de certa forma, conheciam realmente as profecias, você percebe que eles são indiferentes a tudo isso. Os principais sacerdotes e escribas sabiam com precisão que o Messias nasceria em Belém. E de Jerusalém a Belém são apenas 10 quilômetros, uma curta distância, e eles sequer movem até lá. São indiferentes. Nesses dias não basta apenas você ter conhecimento. Nesses dias o Senhor quer ver o seu coração. Não basta saber apenas a profecia. O Senhor quer um adorador. Então, você tem aqui o cenário dos que são hostis, o cenário dos indiferentes, mas eu quero destacar aqui o terceiro ponto, que é a terceira reação, que é uma reação de adoração. A terceira reação a esse período de Natal é rendição e adoração. Os judeus, eles rejeitam o seu Messias. Jesus veio para os seus e os seus não o quiseram. Agora, os de perto estavam rejeitando, os de longe, eles vêm para adorá-lo.
É isso que eu vejo com a reação daqueles magos, daqueles homens experientes. A Bíblia não diz quantos eles eram, não diz que eles eram reis, não diz nem os seus nomes, tudo isso faz parte de uma tradição. Agora, o texto bíblico, ele, por mais que seja econômico nos detalhes, ele é muito profundo na mensagem. Eles não viram uma estrela qualquer, eles viram a sua estrela. Era a estrela profética anunciada em Números quando Balaão declarou que uma estrela procederia de Jacó. Aquela estrela não era um GPS guiado passo a passo, ela foi o sinal inicial. Você percebe que a revelação natural levou esses homens a uma revelação muito especial. Então eles vão a Jerusalém, Jerusalém é o lugar da palavra, o lugar da escritura, da revelação de Deus. A estrela mostrou o sinal e a palavra mostrou o lugar. Antes de encontrarem Jesus, esses homens eles peregrinaram e eles mostraram pelo menos 3 atitudes claras de alguém que precisa reagir da forma correta. Primeira, eles não mediram esforços. Eles atravessaram desertos, enfrentaram perigos, calor durante o dia, frio durante a noite. Eles buscaram que a segunda atitude, uma informação correta na palavra de Deus. Eles não se contentaram apenas em ver a estrela. Eles foram até Jerusalém e se informaram com a palavra, dizendo onde que está. É interessante que nesses dias nós precisamos não nos contentar com níveis rasos, superficiais. E a terceira atitude, eles persistiram apesar do risco. Sabe, se eles fossem covardes, eles teriam voltado, porque o cenário em Jerusalém estava muito hostil, como você já ouviu. Agora, é interessante que eles permaneceram. E esses são dias que você precisa permanecer. A palavra vai dizer, meus irmãos, que se alguém não tiver coragem de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Cristo, este não está apto para ser discípulo de Jesus. Então, este é o contraste do Natal. O primeiro, que a indiferença de quem sabe, mas não se move. A gente também tem a hostilidade de quem rejeita, mas nós temos também a terceira reação, que é uma reação de adoração. Ao encontrarem Jesus, os magos eles manifestaram essas 3 marcas de adoração real e intensa. Uma alegria, uma adoração correta e as ofertas com significado. Eu quero que você entenda que a reação nestes dias que estamos vivendo precisa ser só uma. A reação é de adorar a este que fez tudo por nós. Você pode estar talvez passando esse momento com a sua família, você pode estar passando sozinho, eu não sei qual é a realidade. Eu não sei se você está no momento bom da sua vida ou está no momento ruim dela, mas eu quero te levar somente para uma atitude correta, que é a adoração. Você deve adorar Jesus Cristo neste tempo. Esse texto, sabe, ele nos apresenta pelo menos 3 decisões. É a rejeição, a indiferença e a adoração. E não existe uma quarta opção. A pergunta permanece: qual é a sua escolha? Você vai rejeitar Jesus? Você vai ser indiferente? Ou você vai adorar? Todos os envolvidos no Natal, presta atenção, todos, eles reconheceram uma só coisa. Todos eles reconheceram que precisavam de um Salvador. Eles reconheceram aquilo que Paulo disse para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Você percebe isso? E eu quero falar das pessoas que estavam envolvidas no Natal. A primeira pessoa é óbvio, a gente não pode esquecer dela, é Maria. Maria, a mãe do nosso Salvador, em Lucas capítulo 1, quando ela canta a Deus, segurando aquela criança, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não vai dizer o meu privilégio, o meu mérito, ela diz assim: o meu Salvador. Isso nos ensina algo muito essencial. Maria não se via como alguém acima da necessidade de salvação. O ventre que gerou o Salvador também era um coração que precisava ser salvo. José também entendeu isso. Quando o anjo aparece a ele e diz assim: dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ele entende que aquele menino não veio apenas para resolver uma situação difícil, nem apenas para cumprir uma profecia. Ele veio tratar o maior problema do ser humano, que é o problema do pecado. Os pastores entenderam isso, porque lá em Lucas capítulo 2, verso 11,
O anjo diz assim: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sabe, meus irmãos, todos ao redor do Natal entenderam o que você precisa entender nesse vídeo. Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Simeão também reconhece isso, guiado pelo Espírito Santo, ele toma aquele menino nos braços e declara: os meus olhos viram a tua salvação. Ele não diz assim: eu vi um grande líder, eu vi o cumprimento da profecia. Ele diz assim: eu vi a tua salvação. Aqueles magos também entenderam isso. Quando eles deram aquelas ofertas, ouro, incenso e mirra, eles estavam reconhecendo aquele menino como Deus, aquele menino como rei, e aquele menino como o que sofreria, aquele menino como o sacrifício. A mirra dada era usada para preparar os corpos. Aquele presente estava dizendo: este é aquele que nasceu para morrer. Morrer por quê? Morrer pelos nossos pecados. Então, a Bíblia diz que todos os envolvidos no Natal, todos eles reconheceram que precisavam de um Salvador e reconheceram que o Salvador era Jesus. Nesse vídeo, eu quero que você entenda que a maior celebração do Natal é você dar uma resposta a tudo isso. Qual é a resposta? Reconhecer Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Sabe aqueles sábios magos que foram até Jesus? A Bíblia vai dizer que quando eles voltam, eles não voltam pelo mesmo caminho. E não é por causa do medo que eles estavam com Herodes. É porque todos os que chegam perto de Jesus têm as suas vidas transformadas, sua realidade completamente mudada. Eu quero profetizar na sua vida e na sua casa, liberar essa palavra, que chegou um momento de você não somente ter a informação do que é o Natal, mas chegou o momento de você abrir o seu coração para que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. O Verbo se fez carne. E sabe por que tudo isso houve? Por que tudo isso aconteceu? Por um grande amor que Ele tem por você. Que Deus te abençoe. E um Feliz Natal a todos vocês.